o poder das oligarquias, o que a gente chama de política do café com leite, política dos governadores e coronelismo. Como é que esse esquema aí eu botei para vocês lá na outra atividade. Olha só, o governo federal ele é sempre escolhido entre uma liderança do grupo dos cafeicultores paulistas ou do grupo dos cafeicultores mineiros. Por que eles fazem isso? Por que eles têm esse poder? Porque eles são os donos da produção de café. Minas Gerais é a segunda produtora de café. E os paulistas são os primeiros. Eles mandam dinheiro para os governadores. Esses governadores pegam esse dinheiro e mandam para os coronéis lá no município. Tá? Pode ser um município, às vezes tem um coronel que manda em 2, 3 municípios. Aí vai depender de cada localidade. Esses coronéis, eles mantêm toda a estrutura do poder local ali no município. São eles que escolhem, na verdade, o prefeito, o deputado estadual daquela região, o juiz da comarca, o delegado, o guarda, o padre, todo mundo fica sob a guarda desse coronel, que é o dono de todas as terras que tem por ali. Tem os coronéis menores, os coronéis maiores, mas o importante é que esses coronéis, donos dessas fazendas, produtores de café, de leite, daí vai Brasil afora, cana-de-açúcar, tudo que nós produzimos, eles têm o poder do veto e do voto. Então, o que eles fazem? A gente chama de curral eleitoral. Por quê? Porque muitas dessas eleições municipais, elas eram feitas justamente no curral da fazenda desses coronéis. Então, como é que o coronel fazia? Ele chamava os capangas todos dele lá, botava dentro do curral, matava um boi, fazia aquela churrasqueira, passava o dia inteiro à base de cachaça e churrasco. E, em troca disso, era o dia da eleição. E os caras, como voto pela Constituição, no voto aberto, então os coronéis muitas vezes criavam aquela situação e o voto já estava ali pronto, tanto que era muito comum, a gente acha até hoje, em vários documentos, o coronel negociando com os deputados, com os governadores, e a palavra deles era assim, 300 votos de porteira fechada. Quer dizer, dentro daquele curral, dentro daquela fazenda, no dia da eleição vai ter 300 votos, entendeu? Porque aí você vai somar os capangas do coronel, o capanga do coronel, que é abaixo desse coronel, que, na verdade, esse coronel ele nada mais é do que um proprietário de terra que recebe esse título desde a época do Dom Pedro. Por isso que a gente chama de voto de cabresto, né? Ou vota no que o coronel quer, ou seu voto não vai nem aparecer. Então, a gente tem aí, né? Essa imagenzinha eu também coloquei lá para vocês, é a imagem do São Paulo e Minas, né? Na disputa pela Previdência. E aqui embaixo a gente tem os outros estados mendigando uma verbazinha que é para manter a política. Esse também eu botei lá para vocês, seria a eleição, né? O político e o eleitor com a cara de burro, né? Tipo, o famoso voto de cabresto, né? Cabresto porque é aquele instrumento, né? Que faz o burro andar e só olhar para frente. Café, essa imagem aí, são os cafés que são a grande produção e riqueza do Brasil até hoje, tá? Engraçado isso, né? Desde a monarquia, o café. A escravidão, que apesar de já ter acabado, ela deixa uma marca muito grave na nossa sociedade. De problema social que nós vamos ter na República Velha, que até hoje a gente ainda carrega aí para nós. O que acontece? A gente vai falar sobre 4 revoltas. A gente fala que são as revoltas urbanas e rurais da República Velha. Tá? Mas são a Chibata, que é uma revolta urbana dos marinheiros no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, que também ocorre principalmente no Rio de Janeiro, a Guerra de Canudos, que já é Bahia, e a Guerra do Contestado, que é lá mais no sul do Brasil, fica entre Paraná e Santa Catarina. A própria palavra já diz contestado, porque era uma região de terras contestada tanto pelo grupo de Santa Catarina, quanto o grupo do Paraná, quanto o grupo das oligarquias do Rio Grande do Sul. Então, é uma região muito grande, tá?
que disputa. Outro problema que a gente vai ter aí também, que vai somar esses problemas sociais da República Velha, é a chegada dos imigrantes, tá? Eles chegam uma quantidade enorme, porque o Brasil, nesse momento, no final ali da República, no final, desculpa, da monarquia, começo da República, ele começa a ter esse problema da mão de obra escrava que vai chegando ao fim. Quem vai substituir esse escravo? Essa situação ela é muito grave socialmente. Por quê? Porque a maior parte dos políticos brasileiros tinha uma ideia de uma política de branqueamento do povo brasileiro. O que seria isso? Como você tem muitos escravos, a ideia de trazer os imigrantes brancos europeus seria para ir diminuindo essa quantidade de negros na sociedade brasileira, o que não deu muito certo. E o fato também da maior parte desses imigrantes, italianos, portugueses, espanhóis, a gente chega numa segunda leva a ter árabes e também os japoneses e um pouco de chineses. Já é uma segunda leva. Esses imigrantes, na maior parte deles, são pobres. É aquele grupo que achou na nova Europa industrializada. Então, é a que a gente chama de mão de obra excedente da Europa do século XIX, que, em geral, são agricultores, pequenos agricultores, analfabetos, pobres, que vêm para o Brasil com uma ideia de conseguir um pedaço de terra, conseguir uma vida nova. Então, aí por aqui a gente vê a quantidade de imigrantes que vem chegando ao Brasil. Não está muito claro, tá? Mas a gente tem aqui, ó, alemães, espanhóis, italianos, tá? Portugueses. No primeiro momento, os portugueses não chegam, eles chegam já numa terceira leva, já dentro do século XX mais, tá? Porque aqui, ó, você tem de 884, aqui a gente já tem nesse mais claro, um pouco vermelho mais claro, a gente tem já quase já no século XIX, final do século XVIII e começo do século XIX. Aqui a gente já tem um período de 24 do século XX até, acho que é 23, e chegando até 33, quando começa a diminuir essa leva de imigrantes.